Bom dia, pessoal. Paz de Cristo. É cedo, acordei. Estava fazendo meu devocional aqui e comecei a pensar bastante sobre uma função natural que nós temos, que é fechar os olhos. Então, vocês viram eu piscando várias vezes, né? Então, quando a gente fecha os olhos, além de a gente estar lubrificando, né, nossos olhos para a gente poder realmente ter essa função, também a gente costuma fechar eles para que a gente tenha uma proteção natural contra qualquer tipo de coisa que venha nos nossos olhos, né? De um inseto ou alguma coisa que venha bater nos nossos olhos, a gente normalmente fecha para se proteger. Então, é uma proteção que a gente tem natural. E pensando sobre isso, que muitas vezes a gente tem uma proteção do nosso cérebro para a gente passar algumas situações difíceis na nossa vida, um acidente, às vezes a gente vai cair, a gente coloca a mão, né? A gente tenta se segurar, a gente tenta se proteger, se salvar para que a gente não se machuque. Então, é uma tendência natural aí do nosso organismo, nossa mente, se proteger dos acidentes, das dificuldades. Muitas vezes dos traumas também a gente esquece, às vezes, um acidente que aconteceu, a gente esquece de um abuso, como aconteceu comigo. E isso acontece para a gente tentar ao máximo diminuir a dor, a gente tentar não passar por aquilo, aquele momento difícil. E a gente tem essa função aí, natural. Só que eu estava observando, né, pela minha própria vida e de muitas pessoas no mundo, né, do ser humano, que muitas vezes a gente acaba pegando atalhos no nosso caminho. Porque o caminho de cada pessoa, né, a vida em si, ela tem as suas dificuldades, seus problemas, né? Como eu falo, todo mundo tem algum problema para enfrentar, seja uma doença paralisante, seja uma família, seja uma pessoa que da sua família que é doente, seja a necessidade de dinheiro, às vezes até mesmo de alimento, a fome, seja um país em guerra, né? Seja a falta de paz, a orfandade. Então, cada um tem um problema na vida, gente, não tem como negar. Não somos os únicos que sofrem. Cada um tem um sofrimento, uma história para contar. Então, cada um de nós tem um caminho. Só que muitas vezes a gente quer pegar um atalho no nosso caminho para não enfrentar a dor que está ali na nossa frente, na nossa direção. Só que às vezes esse atalho, ele gera mais dor e ele traz mais danos. Muitas vezes a gente pega um atalho num vício, muitas vezes a gente pega um atalho em alguma coisa que vai trazer dano para o nosso corpo, para o nosso cérebro, para nossa saúde. E isso acaba sendo pior ainda do que enfrentar aquela dor que a gente deveria olhar para ela de frente. Só que às vezes a gente não tem condições, né, psicológicas para enfrentar aquilo. E a gente está querendo realmente fugir mesmo. Então pode ser o álcool, pode ser as drogas e às vezes pode ser coisas que parecem boas, né, como o trabalho. Conheço pessoas na minha família que são viciadas em trabalho o tempo todo e às vezes não deu atenção devida para a família no momento certo que era necessário. E isso traz danos também. Então, às vezes, fugir é uma alternativa que pode ser até do nosso cérebro de trazer esse momento aí tô em paz. Só que não traz paz nenhuma. A fuga nunca traz paz. Pelo contrário, ela traz mais guerra para dentro de nós, porque a nossa mente acaba ficando deturpada, a gente acaba perdendo a nossa identidade, a gente chega num momento que a gente não sabe nem quem a gente é mais. Então essa fuga toda, ela vai trazer mais danos ainda. Então a dor que você estava fugindo, ela vai só aumentando, aumentando e ela explode, sabe? Vai enchendo aquele, aquele lugar seu ali e daqui a pouco aquilo explode, tá? Não sei falar direito, mas tudo bem. Bom, vamos lá. O que eu notei mais aqui? Que dentro de nós, todos nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. O que isso quer dizer? Que nós somos parecidos com Deus. Ele pegou um pedacinho dele e colocou dentro de nós. Então, nós temos dentro de nós força e sabedoria suficiente para vencer e superar qualquer coisa que seja. Só um segredo para vocês: a gente não foi feito para passar por esse caminhão de dor que existe no mundo.
Porque o propósito de Deus para nós era viver no Jardim do Éden, com água, com rios, com frutas, com animais, aquela coisa maravilhosa, sabe? Jardim do Éden. Então, ou seja, Deus queria paz e descanso para a gente. Né? A partir do momento que o pecado entrou no mundo, a gente começou a viver. Nossa, que barulhinho, né? A partir do momento que o pecado entrou no mundo, a gente começou a viver o pecado dos outros e fazer mal uns para os outros. E ao invés de amar ao próximo, a gente começou a realmente trazer dor para as pessoas. Eu faço mal para as pessoas fazem mal para mim por causa das nossas decisões ruins, egoístas. Então, existe aí o problema do aquecimento global, existe o problema aí do CO2, monóxido de carbono no ambiente que a gente respira e traz doenças, existe consumismo e tudo isso, cara, as guerras, tudo isso são as nossas atitudes, as nossas decisões egoístas no mundo. Isso é o pecado, isso é o que faz mal para o mundo. E a gente acaba sofrendo por causa das decisões ruins que a gente mesmo toma, o ser humano. Mas Deus, ele quis o quê? Uma vida de tranquilidade, paz e descanso para nós. Porém, por causa do pecado, a gente tem um monte de dor para enfrentar. Mas dentro de nós temos sabedoria, nós temos força, nós temos sim muita alegria para viver. Isso vem de Deus para nós, tá? Então, por que a gente foge tanto da dor? Eu anotei aqui, né? Porque a gente gosta de pegar tantos atalhos. Porque nós queremos fechar nossos olhos para nos proteger o tempo todo. Só que isso está trazendo mais dor. E não está valendo mais a pena. Então é uma hora de parar e pensar. O que eu posso fazer? Eu preciso sair dessa situação. Eu preciso deixar esses vícios. Eu preciso deixar essa depressão. Eu preciso deixar esses problemas. Porque eles não estão mudando. Eles não estão sendo resolvidos. E eu estou passando ano após ano nesse ciclo de dor. E eu estou continuando a viver em dor. E já chega, é o fim, vamos parar com isso aqui, vamos achar uma solução, tá? Bom, eu conheço um homem que ele tinha no seu caminho, né, como todos nós, ele tinha uma grande dor para enfrentar, humilhação, traição, e ele tinha inclusive uma morte dolorosa para enfrentar. Claro, o nome desse homem é Jesus, e ele é um modelo porque ele passou por esse momento de dor, enfrentamento aí. E ele até chegou a fazer uma oração pedindo a Deus que, se fosse possível, passar dele aquele cálice, ou seja, passar dele aquela dor, aquele momento de ficar ausente de Deus, de passar por tudo aquilo. E a dor dele foi tão grande que ele chorou, né? E disse que o seu suor se transformou em sangue. É um momento de enfrentamento tão grande antes daquela situação problemática que ele ia passar, de dor, de morte, de humilhação, que o seu suor virou sangue. Então você percebe qual foi a tensão que ele teve, né? Mas ele enfrentou aquilo. E aquela decisão de enfrentar aquilo, aquela dor, trouxe para nós vida, trouxe para nós alegria, trouxe para nós a salvação. Então, ou seja, às vezes enfrentar a dor é o que vai trazer a paz para a sua vida. Às vezes enfrentar aquele momento que parece tão difícil, tão problemático, talvez é aquilo que vai trazer uma nova alegria, uma nova vida, aquele respirar, sabe? Quando você está se afogando e você respira, eu já quase me afoguei, então eu sei como é. Você está lá embaixo, lá morrendo, e você vai à tona e você respira de novo. Então, às vezes enfrentar isso é o que vai trazer novamente esse fôlego para você. Ele tinha muita rejeição no caminho, e ele podia ter simplesmente pegado um atalho, como a gente já fez. Ele podia ter recorrido aos vícios, ele podia ter recorrido a ver uma outra vida. Não, vou me casar, vou ver uma vida tranquila aqui, esquece esse negócio de cruz, deixa isso quieto, deixa isso pra lá. Mas ele não fez isso, né? Mesmo suando, chorando sangue aí, ele enfrentou a dor e ele não morreu. Então, o interessante é isso, que às vezes a gente acha que vai morrer, mas a gente tá morrendo aos poucos, não enfrentando. Então, é pior o que? Enfrentar aquilo e sair vivo dali, mesmo com marcas, com dores, do que você morrer todos os dias e viver uma vida entregue realmente à dor. O que é pior, tá? Bom, então a sua dor trouxe vida para nós, a todos que aceitam a Jesus. É claro que aceitar Jesus não vai resolver seus problemas pelim-pim-pim, mágica, não é isso. Mas com certeza quando eu coloquei aqui, eu quero ler porque eu achei legal. Mas quando você aceita a Cristo, ele vai levar
você para um caminho de autoconhecimento, em que você vai se conhecer, em que você vai entender que você é feito à imagem e à semelhança dele, e ali você vai reconhecer a Deus como um pai, você vai perceber que ele é um pai de verdade, e você vai entender quem você é, porque nesse caminho de fuga a gente acaba perdendo até a nossa identidade, tá? Então você vai se ver como forte, como cheio de sabedoria, como cheio de energia para você vencer, para você ter ideias de como superar, de como ter, de como enfrentar, tá? Então, Jesus é isso, tá? E engraçado que ele fala assim que você é livre em Cristo. Então, se você é livre em Cristo, isso quer dizer que nada pode te prender, nenhum vício, nada. Nada é tão capaz. Você pode estar mais aprisionado que seja. Pode ser a depressão mais profunda, o fundo do poço, mas nada pode te parar, nada pode te deter, porque realmente você é um filho de Deus e você tem Deus dentro da sua alma, no seu DNA, tá escrito, tá? Porque ele te plantou. Então, você tem o DNA dele e a partir desse momento, isso quer dizer que você tem essa força suficiente para vencer e superar, né? Então, você pode enfrentar, mesmo que seja difícil, doloroso, mas você vai enfrentar com força, com esperança, e isso vai chocar as pessoas, porque elas vão ver que você ainda está de pé, apesar de todo o vento. Mas tem uma casa que ela é construída na areia, na praia, e uma casa que é construída sobre a base de rocha. Então você vai ser essa segunda casa, construída à base de rocha. E essa construção é só em Cristo, porque Ele vai fazer com que você perceba que você está plantado nele. Ele é a rocha que a gente está firmado, que a nossa base está plantada. E por isso você vai permanecer. Você não está mais firmado na areia, porque a areia, qualquer vento, qualquer água, qualquer coisa que venha, tempestade, ela cai. A casa desmorona e assim que a gente talvez viveu muitos anos, sabe, preso, caindo, sendo destruído. E agora você tem uma base firme, forte, para que você seja estruturado nela. E ali você vai crescer e você vai ficar firme às tempestades da vida. Você vai enfrentar com ele tudo isso que tem para você enfrentar no seu caminho. Deus vai tirar você dos seus atalhos, sim, e vai levar você de volta ao caminho que você deveria estar. E ali você vai ver que tem pessoas ao seu lado para você cuidar também. Tem seus filhos para você também dar atenção. Tem os seus amigos para você realmente passar momentos de alegria e dor também com eles. Então você vai ver que existem outras pessoas no mundo para você poder ajudar. Então você vai perceber que essa dor no fim ela acabou. E agora ela é simplesmente uma marca, uma cicatriz. E ela não dói mais. Então assim como hoje eu estou vindo aqui falando para vocês, é porque eu passei também por várias dores. Mas graças a Deus estou curado, estou livre, estou aqui para falar para vocês que passa, que tudo vai passar. Bom, então é isso, gente. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. E você vai perceber que tem muita alegria para ser vivida nesse mundo, não é só dor. Então não se trata apenas de dor, mas também tem muita alegria, tem muita coisa boa aí. Vamos viver com fé, vamos superar. E vamos pra frente, que tem muita coisa boa aí para ser vivida. A gente precisa passar por isso para a gente poder abrir os nossos olhos, em vez de ficar com eles fechados. Eu não vou enfrentar, eu não vou ver, eu não quero saber. Você vai abrir os seus olhos e você vai perceber que depois que você enfrentar a sua dor no seu caminho, tem muita coisa boa de um lado do outro, tem muita alegria ainda. Vamos plantar coisa boa e vamos colher coisa boa. Um abraço.